Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus em Isaías capítulo 38. Isaías capítulo 38 diz assim: naqueles dias Ezequias era o rei, adoeceu e esteve à morte, e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse-lhe: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Leia comigo o versículo a seguir. Diz assim: então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Versículo 13. E disse: lembra-te agora, ó Senhor, peço-te, de que modo tenho andado diante de ti em verdade, com o coração perfeito, tenho feito o que é reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Lemos juntos, diz: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Versículo 6 diz: e te livrarei do rei da Síria, a ti esta cidade, eu defenderei esta cidade. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra, damos-te graças da tua bênçãos em nossa vida, de ser glorificado o teu nome em nossa vida, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tenha a gentileza de sentar. Nós iremos estar nas próximas semanas a entregar folhinhas destas. Já começamos hoje, para deixar para todos uma folha destas, onde eu queria que você escrevesse aqui quais são as coisas que gostaria de, durante este mês de outubro até início de novembro, quais são as coisas de Deus que gostava que Deus lhe abençoasse. Estamos a falar do voto dos tabernáculos. Os tabernáculos são uma das 3 grandes celebrações da Bíblia. E nós vamos preparar-nos estes dias. No final do mês estaremos até à primeira semana do mês de novembro, até o fim da primeira semana do mês de novembro, estaremos a recolher estas fichas com o que você escrever lá para orar sobre isto. Vamos orar por isso, sobre os pedidos que você escrever, os assuntos que você escrever, as coisas que estão a preocupar ou que estão a ser que são importantes para si, que pede a ajuda de Deus sobre isto. Não deixe as situações chegarem a um ponto de não retorno. Devemos entregar nas mãos de Deus e buscar o poder de Deus. Amém? Estamos então a estudar esta palavra acerca do rei Ezequias. Ezequias foi um bom rei. Houve reis em Israel que foram péssimos, mas Ezequias foi um bom rei. Mas de facto o nosso tema não é nem sobre a história, nem sobre o rei Ezequias, nem sobre o profeta Isaías, que é contemporâneo dele. Isto passa-se no período mais ou menos do ano 700 antes de Cristo, portanto estamos a falar de um período muito remoto do nosso tempo hoje. Estamos a falar cerca de 2700 anos antes de nós. 2700 anos é obra, é muito tempo. 2700 anos antes passou-se esta história. O rei adoeceu e o rei está no palácio, no seu quarto, com a sua cama toda retorcida de mobília da época, cheio de dores, a morrer. Os seus médicos não podem fazer nada, ninguém pode fazer nada.
E de repente recebe este rei a visita de um dos maiores profetas da Bíblia, que lhe diz uma coisa terrível. Diz para ele: põe tudo em ordem, prepara outro rei para ficar no teu lugar, chama o teu governo, chama os teus generais, chama os teus responsáveis do reino, entrega a pasta, tu vais para a minha presença, não vais viver mais. E por isso resolve as situações aí. Então Deus teve a delicadeza de o avisar e dizer: não sabemos se já os médicos dele lhe tinham dito isso, porque aquele mal tinha-se espalhado pelo corpo todo. Não sabemos detalhes da doença. Sabemos sim que aconteceu uma coisa extraordinária a seguir. Depois dele receber esta profecia, o rei Ezequias, a Bíblia diz que o rei virou o rosto para a parede e orou a Deus. E quando falou com Deus, e as coisas que ele falou com Deus estão aqui escritas de uma forma muito resumida, mas estão aqui escritas algumas dessas coisas, ou pelo menos as mais importantes. Dos assuntos que ele tratou com Deus, das coisas que ele falou com Deus, fez com que no dia seguinte, o mesmo profeta, o grande profeta Isaías, voltou ao palácio do rei outra vez e deu uma nova profecia. E a profecia agora que o profeta Isaías falou é diferente da profecia que deu ontem. Ontem tinha-lhe dito: põe tudo em ordem, porque vais morrer e não viverás. No dia seguinte disse: afinal, já não vais morrer. Deus mandou-te dizer que tens 15 anos para a frente e que depois se vê. Que coisa tão impressionante. Afinal, Deus pode mudar de opinião assim? E daqui resulta uma série de perguntas. Quem mudou a situação? Foi Deus que mudou de opinião? Foi o profeta Isaías que se enganou? Disse ontem Deus disse-me isto, mas hoje Deus disse aquilo. Então Deus anda a dizer coisas diferentes ontem e hoje, amanhã diz coisas diferentes, quando a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus não muda, a sua palavra não muda. Como é que Ele mudou? Porque é que houve esta mudança? Que razões há para entender sobre esta situação tão diferente de um dia para o outro? O que é que causou, se é que alguma coisa causou esta mudança, o que terá causado esta alteração? E porquê? Estas dúvidas, visto que é fazendo perguntas que nós aprendemos, e se reparar, as criancinhas pequenas fazem muitas perguntas. Quando começam a fazer perguntas, nunca mais se calam de fazer perguntas, porque querem saber, querem aprender. Fazer perguntas é um método de aprendizagem avançado. E é tão natural como a nossa própria vida, o nosso próprio crescimento. Aqui, estas perguntas que estão feitas merecem ter alguma resposta. E as respostas, meus queridos irmãos, estão aqui. Afinal, o que é que o rei fez quando Deus, Ele próprio, já tinha dito que pusesse tudo em ordem, que iria o rei morrer e não ia viver, e no dia seguinte, depois da oração, daquela madrugada, daquela noite de oração que o rei fez, o rei alterou alguma coisa, o rei fez alguma mudança que causasse uma abordagem diferente a este problema? O que é que aconteceu? De facto, a primeira coisa que precisamos de saber é que as profecias são condicionais. Ou seja, lendo isto à luz do conhecimento da palavra de Deus, o que o rei ouviu
do profeta Isaías não foi liminarmente e na simplicidade das coisas apenas aquilo. A Bíblia é um sumo muito concentrado e resumido do que se passa. Com certeza houve mais tempo de conversa, com certeza falaram mais coisas, com certeza o profeta falou com o rei e o rei falou com o profeta. Com certeza, quem conhece da história e conhece a história do rei Ezequias, história aliás que está feita a narrativa em 2 de Crônicas, no capítulo 29, 30, 31 e 32, que eu aconselho vivamente a que vocês leiam, vão ver, se lerem nas Crônicas dos Reis, que este rei foi muito bom rei. Foi um rei super espiritual, foi um dos melhores reis que Israel teve. Lemos também que ele era da descendência direta, na linha de descendentes de David, que David era seu tetrabisavô, lá para trás, 300 anos antes. E por isso é que Deus refere isso quando diz assim: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas. Está aqui no versículo 5, assim diz o Senhor, o Deus de David, teu pai. Quer dizer, está a referir-se a David como um antepassado pai dele, não é? Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, acrescentarei aos teus dias 15 anos e te livrarei do rei da Síria. Afinal, o que é que o rei fez que alterou isto? Já que Deus disse nas presentes condições, as profecias condicionais é isso que significa, nas presentes condições, já que não vais fazer nada para mudar este problema, é isto que vai acontecer. E o rei é um homem profundamente espiritual. Ezequias, o rei, sabe, tem conhecimento da palavra de Deus. Ele sabe que isto não tem que acontecer assim, e ele com certeza já tinha sido avisado por Deus mais que uma vez do seu estilo de vida. Então qual era o estilo de vida de Ezequias? O estilo de vida de Ezequias era bom, só que o rei tinha enriquecido muitíssimo, tinha assumido muitas responsabilidades, o seu tempo de busca de Deus tinha diminuído drasticamente, e sendo um rei que viveu com Deus num plano muito alto de avivamento da sua vida pessoal, depois descaiu desse lugar alto da sua vida pessoal e baixou o seu nível, deixou de orar, deixou de frequentar, deixou de ouvir a palavra de Deus, deixou de assistir às reuniões, aos cultos, ficou mais distante do poder de Deus. E deixem-me dizer, meus queridos irmãos, uma coisa tão simples: nós não fomos feitos para viver sem o poder de Deus. E depois de estar lá no alto, a encher-se do poder de Deus, a pessoa que se afasta, que fica como uma ovelha lá longe, sem os cuidados e a cobertura da presença de Deus, sem os cuidados da oração, da igreja, do atendimento de outros, do conselho de outros, de ser abençoado e ajudado por outros, de receber oração quando precisa, fica como uma ovelha no meio de um monte sozinha. E essa é uma situação de veras perigosa. A Escritura diz que o diabo é como o leão que ruge à procura, a ver a quem pode tragar, a quem pode causar dano, a quem pode ferir, a quem pode destruir. E se a pessoa está sozinha, está isolado, está sem defesas nenhumas, como é que vai vencer os ataques que surgirem? Ora, diga-me. Nós não fomos feitos para viver sem Deus. Não fomos feitos para viver sem o poder de Deus. Sem o poder de Deus tornamos-nos frágeis, ficamos vulneráveis, e sem o poder de Deus ficamos indefesos. Amém? E era assim que o rei estava. O rei tinha-se afastado de Deus, não porque não amasse Deus, não porque não quisesse Deus, no fundo, no coração dele, ele queria e amava Deus, não virou costas,
a Deus, só que os afazeres da vida, as preocupações do reino, os assuntos das matérias que ele tem que reunir e decidir e tratar e fazer e correr e andar, quem é que me entende? É tanta coisa todos os dias para fazer isto e aquilo, que mesmo alguém que busca Deus, que deseja Deus, que ama Deus, pode ficar distanciado de Deus, pode ficar vazio do poder de Deus, pode ficar sem a presença de Deus. Isso pode acontecer comigo, com qualquer um. Comigo não se nota tanto porque eu estou aqui, mas eu mesmo podia estar aqui e estar vazio por dentro. Quem é que me entende? Para contrariar isso, para contrariar esse efeito, para contrariar esse problema e para contrariar esse perigo, eu tenho que correr à presença de Deus e orar e encher-me do poder de Deus, porque eu também não posso viver sem o poder de Deus. Eu não posso deixar de estar sem o poder de Deus. Sem o poder de Deus também fico eu indefeso. Não é por ser o rei que ele está automaticamente defendido. Ele pode estar defendido com o exército à volta dele. Mas diante do reino das trevas, diante de Satanás, diante da doença, diante dos perigos que vêm sobre a vida das pessoas, todos nós, não é um exército que nos defende. De Satanás não são armaduras que nos defendem. Contra o diabo não são máquinas de guerra que nos defendem. Contra o diabo é o poder de Deus que nos defende. E nós não podemos viver vazios do poder de Deus, sozinhos sem o poder de Deus, indefesos. E ficamos frágeis sem este poder de Deus. Mesmo acreditando em Deus, mesmo sendo crente. Mesmo sendo crente. Quem é que me entendeu? Assim que a primeira grande pergunta da existência humana é se a pessoa vai viver a sua vida com Deus ou sem Deus. Essa é a maior e a principal e a primeira pergunta que tem que se fazer. Vai viver com Deus ou sem Deus? Esta resposta só você que a pode dar. Você pode dizer, eu quero Deus na minha vida, eu quero conhecer Deus, eu quero aproximar-me de Deus. Ninguém pode dar essa resposta por si. Por muito que um pai seja crente, não faz com que aquele filho fique crente. Por muito que uma mãe tenha fé, a fé não se recebe em herança, a fé não se transmite para uma filha, para um filho. A fé tem que ser conquistada pelo próprio. A relação com Deus, você pode ter uma boa relação com alguém, mas essa boa relação com alguém, com outra pessoa, com Jesus neste caso, não faz com que um filho seu, uma filha sua, alguém tenha automaticamente uma excelente relação porque recebeu de si. Não se recebe, constrói-se, edifica-se, cria-se, vive-se. Uma boa relação vive-se. E a relação com Deus é assim. As relações e os relacionamentos são assim. Às vezes estão mais perto, às vezes estão mais longe. Sim ou não? Às vezes pode ser até dentro da própria casa. Pode estar uma filha longe, mas estar tão perto. Pode estar um filho longe, mas estar tão perto. E às vezes duas pessoas podem estar na mesma cama e estão tão longe. Tão longe. Estão ali tão perto, porque o relacionamento não tem a ver com proximidade geográfica, não tem a ver com proximidade física, tem muito mais a ver com proximidade emocional, nos sentimentos, nos pensamentos, na forma de ver, na forma de querer, na forma de agir, nos sentimentos, no respeito, na atenção, no carinho, na dádiva de uns aos outros, na entrega de uns e outros, nos sentimentos da nobreza de sentimentos, da delicadeza dos tratos que são feitos entre uns e outros, e não na rejeição e no abandono, em virar costas e em dar mais valor a gente que não tem valor do que a gente que está em casa e tem muito mais valor e que merece muito mais ser ouvida do que outros que não querem saber de nada. E que afinal a pessoa gasta imenso tempo, já não basta o trabalho, já não bastava o estudo. Quer dizer que as relações constroem-se. E Ezequias esqueceu a sua relação com Deus. Afastou-se da sua relação com Deus. Afastou-se da sua dependência. Nisso, Deus fez isso dessa maneira. Deus não nos tornou autossuficientes.
Deus tornou-nos dependentes do seu poder. E de facto, não há nenhum poder maior que o poder de Deus. E a segunda maior decisão da nossa vida é se nós vamos viver com o poder de Deus ou sem o poder de Deus. Essa é a segunda maior decisão da nossa vida. Porquê? Porque a pessoa pode ser crente, mas para vencer uma batalha, para vencer um problema, para vencer uma doença, para vencer um vício, não basta ser crente. É preciso encher-se do poder de Deus. E se não sabe encher-se do poder de Deus, pelo menos tem que vir aqui e eu tenho que transferir para si o poder de Deus. Mas se a pessoa não vem, como é que eu vou transferir o poder de Deus? Vou transferir por SMS? Ainda não chegamos a esse avanço, ainda não conseguimos fazer isso. Transferimos como? Tem que ser por imposição de mãos, tem que ser por proximidade, tem que ser por oração conosco. Este poder de Deus tem que ser transferido. O rei Ezequias era um bom rei, ele sabia muito da palavra de Deus. Ele sabia que tinha caído dessa glória com Deus, sabia que teve no passado uma relação com Deus muito mais forte e agora estava uma relação frágil, fraca. E o que é que ele fez? Fez esta coisa surpreendente que está aqui. Virou-se para a parede e chorou, falou com Deus e disse: eu vou voltar àquela relação com Deus que eu tinha antes. Eu vou voltar. É como a escritura que fala na carta ao Apocalipse, em voltar ao primeiro amor com Deus. Eu vou voltar ao poder de Deus. No capítulo, quando fala para a frente sobre a oração que ele fez, está aqui escrita, a oração que ele fez, está resumida, mas está aqui. Claro, ele não gastou uma noite toda a fazer uma oração destas. Ele falou muito mais palavras, mas aqui está o resumo das coisas, dos assuntos, dos temas, da temática que ele usou para falar com Deus. Está aqui. A partir do versículo 9, o cântico de Ezequias, o rei. Ezequias disse: no pleno vigor dos meus dias. Ezequias tinha 39 anos nessa altura. 39 anos. Ezequias disse: vou morrer com esta idade? Ponto de interrogação. Isso não é idade para se morrer. Assim é a palavra de Ezequias, o rei. E vai orando com Deus e vai falando com Deus. Depois conta como ele se sente, o que é que ele está a sentir. No versículo 13 diz: esperei com paciência até à madrugada. Quanto tempo ele orou? Repare, clamei por socorro até à madrugada. Quer dizer, durante a noite ele esteve a orar. Por isso é que nós dizemos assim: no dia seguinte o profeta Isaías veio ver outra vez o rei. Pois, porque ele passou a noite toda e passou a madrugada a orar diante de Deus e a acertar este assunto com Deus, das condições que ele ia apresentar diante de Deus. Ele sabia, tinha o conhecimento suficiente. Ai daqueles que não têm conhecimento de Deus. Porque aqueles que têm conhecimento de Deus têm uma vantagem muito grande. Quem tem conhecimento de Deus tem uma vantagem muito grande. O rei sabia que tinha que alterar as condições e que Deus era poderoso para mudar as situações. Olhe bem para mim. Se eu alterar as condições, Deus altera as situações. Quem é que me entendeu? Diga isso para o seu irmão que está lá. Se tu alteras as condições, Deus altera as situações. Este princípio é um princípio muito simples, mas só quem conhece a palavra de Deus, quem tem conhecimento, é que sabe. Isso faz parte dos relacionamentos. Faz parte dos relacionamentos até entre pessoas. Se alguém se comprometer com condições novas, a situação muda. Se a pessoa lhe pedir perdão, você perdoa. Até você deve perdoar, se deve perdoar mesmo sem que ninguém lhe peça perdão. Atenção. Agora, se as mesmas condições se mantêm, as situações permanecem iguais. As dificuldades continuam iguais, porque as condições não mudam. Quem é que me entendeu? Faz parte.
do conjunto das coisas que têm a ver com relacionamento. E com o relacionamento com Deus não é diferente. Relacionamento com Deus não é diferente. O rei prometeu que ia alterar as condições. Aqui no versículo 15 disse, perdão, vamos ler mais um pouco. No versículo 13, onde nós estamos, diz assim: como o leão quebrou todos os meus ossos. Quer dizer, as dores que ele sentia no corpo é como se os ossos dele tivessem sido todos quebrados. Veja com que estado ele estava, com que situação ele estava de sofrimento. Como a andorinha ugrou, versículo 14, assim eu chilreava e gemia como o pombo, os meus olhos não se cansavam de olhar para cima, dizendo: Senhor, fica tu por mim como o meu fiador. Quer dizer, confia em mim que eu vou cumprir o que estou a prometer. E o que é que ele prometeu? Está logo a seguir no versículo 15 e no versículo 20. Prometeu duas coisas, alterou duas coisas que são gravíssimas, e com estas duas coisas ele alterou todas as condições. Ele prometeu para Deus, fez um voto com Deus e prometeu para Deus: passarei mansamente todos os anos da minha vida por causa desta amargura da minha alma. Ele prometeu: eu vou viver espiritualmente a ser dirigido por Deus. É uma oração que eu recomendo sinceramente. Não tenho palavras para recomendar mais que eu possa esta oração. Peça que Deus dirija a sua vida todos os dias. Peça que Deus dirija os assuntos da sua vida todos os dias. Peça que seja Deus a conduzir e a dirigir. Que não sejam decisões tomadas porque sentiu, porque pensou que era melhor, porque achou que ia dar certo, porque alguém lhe disse, porque alguém influenciou. Não. Pense com Deus: dirige tu, Senhor, dirige este assunto, entrego nas tuas mãos, dirige este assunto. Há coisas que parecem muito simples e acabam por ser uma catástrofe. E há coisas que parecem feias e complicadas e acabam por resolver-se de uma forma maravilhosa. Nós não sabemos tudo e nós não vemos tudo. Às vezes nós caminhamos um pouco às apalpadelas, sabe assim. Se não for Deus a mostrar-nos, nós não vemos. Conhece aquele ditado que diz: quem vê caras não vê coração. Olha que verdade tão grande. Se é verdade em relação a pessoas, imagina em relação a problemas. Imagina em relação a situações. Imagina em relação a coisas simples. Um senhor, já com alguma idade, foi por precaução, nem precisava de ir, mas por precaução foi ao hospital, por precaução, ter uma pequeníssima intervenção lá. No hospital, apanhou um vírus hospitalar. Conclusão: já não teve alta para sair e passado, salvo segundo me disseram, pouco mais de 2 semanas, faleceu no hospital. Foi lá por uma coisa mínima, que nem era preciso ir, mas por precaução foi. Já não veio embora. Parecia tão simples, parecia tão pequeno, parecia uma coisa ridícula, que nem precisava de ir, mas foi, para garantir todas as garantias possíveis. Eu não estou com isso a falar mal dos hospitais, pelo amor de Deus. Os hospitais e a ciência médica é das coisas mais belas que existem à face desta terra. Pode ter a certeza que é. Das coisas mais belas de conhecimento e de ciência que Deus deu para salvar tantas vezes a vida humana. Amém? Mas neste caso, uma coisa tão simples acabou por se complicar tanto. E se calhar na vida você já encontrou situações destas. Era tão simples, e acabou por ser um problema enorme. E às vezes há coisas com um aspecto tão mau e dali não vai sair nada de mal. Quer dizer que nós somos muitas vezes enganados pelo aspecto da coisa. Há coisas que parecem bem e são um diabo ali dentro. E há coisas que nem sempre é assim. Às vezes parece mal e é mau. Normalmente é mau e parece mau. Mas muitas vezes não. O diabo entra de mansinho, suavemente, como quem não quer, devagarinho, e quando a pessoa se dá conta,
está amarrado de todos os lados. É assim que ele escraviza a vida de milhões e milhões de pessoas. Aqui no caso do rei Ezequias, não, aquilo era mau mesmo. Era para matá-lo mesmo. Era para destruir mesmo. Lembro-me há uns anos uma mãe a chorar. Agarrou-se a mim a chorar. O filho andava com os amigos menos aconselháveis. Um dia deram-lhe uma dose e ele, que nem costumava injetar-se, experimentou. Injetou-se com uma coisa misturada que não era droga pura. Conclusão. A mãe fez o funeral dele passado 3 dias. Deram-lhe pó de talco, deram-lhe não sei o que é que lhe misturaram, naquilo que lhe venderam, misturaram-lhe uma coisa qualquer, porque além de bandidos são ladrões, e para roubar, para ganhar mais dinheiro, misturaram uma coisa qualquer, não sei se era cal. Imagine, ele ferveu uma coisa numa colher, meteu numa seringa e injetou cal, salvo erro, foi isso que aconteceu, injetou cal para dentro do organismo dele. Bem, entrou em coma e morreu passado poucos dias. Isto não parecia nada, parecia uma coisa sem importância nenhuma. Sim ou não? Quem é que me entendeu? Assim que vamos ser nós dirigidos pelas aparências? Não podemos, meus queridos irmãos. Não podemos ser dirigidos pelas aparências. Temos de ser dirigidos mesmo pelo poder de Deus. O rei alterou as condições. Prometeu. Aqui a primeira coisa que ele promete é que Deus vai dirigir a sua vida. Se você fizer essa promessa a Deus hoje, de Deus a partir de hoje começar a dirigir a sua vida, e você pedir, meu Deus, dirija a minha vida. E a segunda coisa que prometeu é o que está no versículo 20. Prometeu ao Senhor que todos os dias ia buscar em oração, ia louvar Deus, ia buscar a presença de Deus. Quer dizer, todos os dias ia se encher do poder de Deus, ia se encher da presença de Deus, todos os dias. Todos os dias. O que ele está a dizer ao diabo é, vou fechar a porta e ele não vai entrar mais. Porque esta coisa de fechar a porta ao inimigo, fechar a porta à doença, fechar a porta ao problema, fechar a porta ao mal, fechar a porta a alguma coisa e depois abri-la outra vez, não tem piada nenhuma. Não tem piada nenhuma à luz das Escrituras que diz que entram 7 vezes pior, que o diabo a segunda vez faz pior que antes, afunda a pessoa mais que antes. Porque não se pode estar a brincar com as coisas de Deus. Amém? E este assunto é um assunto grave, é um assunto perigoso, é um assunto em que o rei sabia, porque o rei tinha conhecimento da palavra de Deus, como nós hoje temos conhecimento da palavra de Deus. O rei sabia que não podia descer o seu nível com Deus, tinha recebido uma bênção de Deus tão grande, já antes recebeu coisas fantásticas de Deus. Deus livrou de batalhas, Deus fez com que o exército da Síria fugissem sem sequer ter que disparar uma flecha. Deus livrou de coisas poderosas. E ele agora, passado esse tempo, esquece das coisas de Deus, vira as costas a Deus e está na cama a morrer. Arrependeu-se disso, pediu perdão de Deus e disse que prometia fazer. E é isso que o voto é. Prometo fazer isto. E quando o rei fez isso, no dia seguinte entrou o profeta Isaías e disse, Deus manda-te dizer que ouviu a tua oração, que viu as tuas lágrimas e que vai acrescentar 15 anos e depois vemos, depois falamos. Afinal, quem mudou a situação? Foi Deus ou foi o rei? Quem alterou a situação foi o rei. Muitas vezes as pessoas estão à espera que Deus faça tudo. Mas Deus vai fazer tudo, sim, e Deus é poderoso para fazer tudo, mas nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte Deus não vai fazer. Esqueça, se você pensa que Deus vai pegar em si, obrigá-lo à força a vir aos cultos, obrigá-lo a orar, obrigá-lo a encher-se do poder de Deus, não vai fazer isso. Deus não vai obrigar ninguém à força a fazer nada que não queira fazer. Deus não vai obrigar ninguém a buscá-lo se não quer buscar. E Deus não vai obrigar nem forçar ninguém a fazer nada contra a sua vontade. Tem que ser o próprio a dizer, eu quero. Tem que ser o próprio a dizer, meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu quero a tua presença e o teu poder na minha vida. Eu não quero ser escravo desse Satanás, nem quero ser escravo desse mal.
mas quero vencer com o teu poder, em nome de Jesus. Quantos recebem? Tenha a gentileza de ficar de pé. Vamos orar em nome de Jesus, pelo poder de Deus sobre a nossa vida. Querido Senhor, eu te agradeço de todo o coração. Eu te dou graças com toda a nossa alma, da tua presença, da tua vitória em nossa vida. Eu te agradeço hoje, em nome de Jesus, deste poder com que tu nos revestes, este poder com o qual tu nos fortaleces. Nós te agradecemos hoje, Senhor, de viver na tua unção, na tua vitória. Clama em nome de Jesus. Diga isso comigo: meu Deus, em nome de Jesus, eu também quero fazer um voto de viver na tua intimidade, de pedir que dirijas a minha vida e de buscar a tua face e encher o meu coração da tua presença. Enche a minha vida do teu poder, enche o meu coração do teu poder, enche-me da tua presença, renova-me, Senhor, e restaura-me por dentro, fortalece-me na minha vida, porque eu não quero ser derrotado pelo inimigo, nem quero viver oprimido, muito menos escravizado. Não quero viver dominado pelo mal, mas quero viver com o poder de Deus, com a paz de Deus, com a bênção de Deus, com a alegria de Deus no meu coração. Quero viver com o teu poder. Ajuda-me a viver com o teu poder todos os dias da minha vida. E eu prometo buscar a tua face, encher-me de ti, Senhor. Eu quero mais de ti, Senhor. Quero mais de ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quantos recebem? Amém. Diga comigo: receba em nome de Jesus este poder de Deus sobre a minha vida. Receba a tua presença, receba a tua bênção, receba a tua vitória, em nome de Jesus. Amém. A graça, a paz e o poder de Deus sejam em todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um abraço para todos. Quem precisar de oração por alguma coisa, estou aqui disponível para orar por si. Os outros que tiverem que ir, vá com a paz de Deus. Tenha uma semana cheia da bênção de Deus.